A criação de abelhas geralmente é voltada para a produção de mel, mas a colmeia pode ter outras finalidades bem lucrativas. Em Santa Catarina, um produtor tem investido nesta atividade de uma forma bem tecnológica e tem conseguido bons resultados. Confira na reportagem. O pólen é como uma pequena partícula de magia dourada, a força vital que alimenta esses insetos e nutre o mundo ao nosso redor. De flor em flor, as abelhas coletam a substância em pó em seus corpos felpudos e, além de se tornarem voluntariamente pequenas embaixadoras da polinização, a cada visita vão compondo esses grãos fascinantes, compostos de milhares de partículas microscópicas, cada uma com sua forma, tamanho e cor. Função do produtor, do apicultor, não é produzir mel, não é produzir pólen, não é produzir própolis, é produzir abelha. Quem vai produzir esses produtos são as abelhas. Para entender mais sobre o assunto, nada melhor do que visitar uma colmeia. Estamos no município de Rio do Campo, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O Luiz foi, se não o primeiro produtor de pólen do país, um dos primeiros. Ele trabalha com a atividade desde 1983 e foi ela que fez ele sair de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, com o objetivo de desenvolver a atividade nesta região para agregar renda. O produtor ele agrega um valor na produção das colmeias, que ele não tinha, porque ele só aproveitava as colmeias para mel, mas devo admitir que ele tem que reestruturar muita coisa no modelo de apicultura que nós temos, não só em Santa Catarina, mas no Brasil de uma forma geral. A fala é baseada em anos de estudo e muita prática. O pólen não é apenas uma visão bonita, é também uma potência de nutrientes. É rico em proteínas, vitaminas e minerais, tornando-se uma valiosa fonte de alimento para abelhas e outros insetos. Para ter uma boa produção, é preciso, antes de tudo, escolher bem o local para a instalação do apiário. Isolada de pelo menos 300 metros de residência, para quando também se vai fazer essa instalação, tomar cuidado de que, embora não haja residência, mas também não tenha uma estrada, uma passagem que possa acontecer de, naquele momento que está se fazendo uma intervenção nas colmeias, alguém está passando por ali e se acidentar. Outro cuidado é com o tipo de abelha. O Luiz escolheu a africana, conhecida como Apis mellifera scutellata. Assim como na pecuária, onde quem tem genética boa produz mais leite, na apicultura, as abelhas de boa genética serão mais produtivas e mais resistentes a pragas e doenças. É por isso que ele tem 200 núcleos de fecundação de rainhas. Nós comercializamos rainhas selecionadas também, que são selecionadas para comportamento higiênico sanitário. O que é isso? Abelhas que estão geneticamente desenvolvidas, adaptadas para combater pragas como traça da cera, como varroa, não é? E doenças como cria-giz, como nosema cerane, que são doenças viróticas que dizimam os apiários. E muitas vezes o produtor nem se dá conta de que foi isso, porque ele não faz manejo nas colmeias, ele não aplica manejo técnico nas colmeias. A limpeza e manejo do local a ser instalado a cultura devem ser feitos periodicamente, sem falta. Afinal, a abelha tem vários predadores naturais, como as formigas, por exemplo. Ele tem que buscar criar uma condição mais favorável possível para as abelhas e não para os predadores. Então, manter os apiários roçados, bem organizados, sem lixo, de acesso fácil para ele poder estar fazendo as atividades de rotina com a frequência necessária. Tudo isso é fundamental. São 40 colmeias com distância de 5 metros entre linhas e 2,5 metros entre abelheiras. Todas divididas em 2 formatos. Estas mais largas e com mais divisões são ninhos de cria, responsáveis pela produção em si das abelhas. Já estas daqui, com apenas 2 gavetas, são as melgueiras, onde as abelhas irão depositar suas reservas, como o mel e o pólen. Todas as estruturas são baseadas nas normas da ABNT para a produção apícola, para manter a qualidade em todas as fases da safra. Além das normas, a experiência do Luiz na atividade vem complementar um bom resultado. São anos de estudo como biólogo aliado com a prática.
Para a produção do pólen é importantíssimo ter uma placa de acrílico como esta daqui. Mas não é qualquer uma, viu? Aqui o Luiz mandou fazer a placa cortada a laser com tamanho exato para que a abelha passe por dentro sem ficar presa e que garantam que na sua passagem ela solte o pólen de fato. Para se ter uma noção, as entradas da tâmpora são centésimos de milésimos de milímetros mais largos que o tamanho do tórax da abelha. Outro ponto muito importante que deve ser levado em consideração nesta produção é a alimentação suplementar das abelhas, que por aqui é feita semanalmente com uma mistura de água e açúcar e a cada 10 a 15 dias com esta ração feita pelo próprio produtor, que acaba devolvendo a proteína às abelhas. É por isso que a produtividade tem sido alta, cerca de 2 quilos in natura de pólen apícola por mês em cada colmeia. Isso se deve, segundo Luiz, também à forma de cultivo, nomeada por ele de apicultura intensiva integrada, que nada mais é do que produzir durante todo o período de safra com as abelhas, seja mel ou seja pólen. O produtor, ao chegar por aqui há 10 anos, realizou um mapeamento e identificou 2 picos de florada. Um em dezembro a janeiro e outro de março a abril. No restante, a abelha produz apenas para se manter. Na coleta de pólen, nós estamos tirando a fonte de proteína, que é o pólen. Nós estamos tirando 70% do que ela traz do campo. E então nós precisamos compensar isso. E como nós compensamos? Com uma ração proteica que nós desenvolvemos, que ela tem níveis de proteína bruta até superiores ao nível de proteína bruta que elas estão recolhendo ali no seu pólen, né? No pólen que ela está trazendo ali, que nós estamos retirando. E o néctar é para que a gente libere a abelha da necessidade de ir coletar néctar. Então o combinado é o seguinte: a gente garante o néctar, corre atrás de proteína, corre atrás de pólen. Então isso estimula a coleta do pólen. Ou seja, este produtor não trabalha com períodos de safra, mas sim com janelas de oportunidades, como ele mesmo denomina. E para que elas sejam bem aproveitadas, é necessário estar com as abelhas bem cuidadas. Então, com o manejo correto, com o equipamento correto, com a técnica correta, com a genética correta, a gente consegue potencializar essa atividade produtiva da abelha. Então, não tem o pico de néctar para a produção de mel, coleta-se pólen nesse período. Entrou o pico de néctar, coleta-se, suspende o pólen, coleta-se mel. O período de safra, ele é todo aproveitado. A unidade de extração e beneficiamento de produtos de abelha foi criada em 2021 e tem capacidade de processar 600 quilos por mês. O pólen chega in natura e fica armazenado em um freezer durante 30 dias, até que toda a produção seja colhida. Daqui ele vai para um processo de desidratação e aí sim pode ser embalado e vendido. Toda a produção é destinada principalmente a lojas de produtos naturais e com um bom valor agregado, fato que faz o produtor incentivar outros produtores a investirem na atividade, desde que se adequem às normas da produção. Nós precisamos conhecer a biologia do inseto, entender as necessidades para poder criar o maior número possível de facilidades. Nós temos que ser um facilitador da produção.